Bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos começar a nossa live de hoje, nossa sexta de autoconhecimento. Hoje a gente vai falar como transbordar na vida de outras pessoas, não é verdade? E aí, você que vai chegando, vai deixando o seu like. Bom dia! Vai dando o seu curtir, aperta o coraçãozinho, compartilha com mais 2 ou 3 pessoas, para que essas pessoas possam chegar até a nossa live. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar de como transbordar na vida de outras pessoas. É um tema que eu não pensei muito, né? Esse tema de repente veio, eu queria falar de outra coisa hoje, mas aí o tema veio e eu disse, eu vou falar isso porque eu acho que deve ser isso que as pessoas precisam entender, né? Deve ser isso que as pessoas precisam fazer para que a vida dela possa contribuir na vida de outras pessoas. Então é isso que a gente vai falar hoje, né? Como você pode transbordar na vida de outras pessoas? Como você pode ajudar outras pessoas a se desenvolverem, a outras pessoas serem pessoas melhores, né? Isso são coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, coisas simples. Muitas vezes a gente está deixando de fazer. Mas por que está deixando de fazer? Tem alguma coisa que está lhe impedindo de fazer. Tem alguma coisa que está lhe impedindo de transbordar na vida de outras pessoas. E talvez com essa live de hoje você entenda o que pode fazer, você entenda como possa contribuir na vida de outras pessoas, para que essas pessoas também venham a transbordar. Falar, né, estar aqui falando para vocês através de uma live, de frente a uma câmera, não é uma coisa que eu fiz isso do dia para a noite, né? Era um desejo que eu tinha de fazer, mas eu não conseguia fazer. Mas por que eu não conseguia fazer? E aí eu vou dizer para vocês, porque talvez os mesmos motivos pelos quais eu não conseguia fazer seja o mesmo motivo que também está lhe travando, que também está lhe impedindo de fazer. Ah, Noelia, quer dizer que agora eu tenho que fazer live? Quer dizer que agora eu tenho que ter o meu Instagram, o meu YouTube para compartilhar conhecimentos? Eu não sei. De repente pode ser que seja seu desejo. Tem muitas pessoas que têm um desejo de fazer exatamente o que eu faço e não conseguem fazer por conta desses motivos. O desejo de fazer o que eu faço hoje não surgiu ontem. Ele já existe há muito tempo. Mas por que era que eu não fazia antes? Talvez por esses motivos que você também não faz. Não é verdade? E aí quando eu elencar alguns motivos, né? Seja bem-vinda. Quando eu elencar alguns motivos pelos quais eu não fazia e hoje eu faço, aí você diz, nossa, eu tenho esses mesmos motivos, eu tenho esses mesmos problemas e por isso eu não faço o que eu gostaria de fazer. Não precisa ser só trabalhar com desenvolvimento humano, trabalhar com autoconhecimento, fazer live, produzir conteúdo. Às vezes pode ser uma coisa simples, às vezes pode ser algo na sua vida que faz todo o sentido, que vai melhorar a sua vida, a vida da sua família, e você não faz por conta desses motivos. E quais são esses motivos? Quais são esses motivos? Se você analisar hoje o que te para, o que te paralisa, o que te deixa no lugar onde você está, sem avançar para outros patamares, será que se você conseguir eliminar isso, a sua vida muda? Eu tenho certeza que a resposta é sim. Tenho certeza que muda. Então, você não fazer o que você precisa fazer para mudar de vida ou para ajudar outras pessoas a mudarem de vida, muitas vezes está elencado com algum desses motivos que eu vou falar para vocês. Né? Você que vai chegando, está chegando agora, vai dando um coraçãozinho aí, aperta no like, compartilha com mais alguém essa live, né, para que outras pessoas, eu vou fazer isso agora, vou compartilhar aqui para outras pessoas, para que outras pessoas também possam atingir
essa informação, que elas possam visitar o seu interior através dessa reflexão, porque às vezes a gente precisa fazer reflexões, e essas reflexões elas fazem com que a gente, de uma certa forma, mude, né? Porque se aquilo não tá bom, bom dia, lindona, porque isso não tá bom, com certeza é porque precisa ser melhorado. Então é isso que a gente vai falar. Então quando eu pergunto, né, as pessoas, sejam todas bem-vindas, Gracinha, Noelma, que vai chegando aí, já vai dando um coraçãozinho e compartilha com outras pessoas. E aí quando eu pergunto, como eu posso transbordar na vida de outras pessoas, como eu posso ajudar outras pessoas a serem pessoas melhores? Como eu posso fazer para eu me tornar uma pessoa melhor? Não é verdade? Então isso é transformação, isso é transbordar, isso é... Bom dia, Gelsinho. Isso é você contribuir de fato na vida de outras pessoas. E eu elenquei hoje aqui, eu pensando, né, no que eu poderia falar sobre esse tema que me veio do nada. Uma das coisas que pode estar impedindo de você não transbordar na vida de outras pessoas é o medo. Você sabia disso? Não só de transbordar na vida de outras pessoas, mas de mudar a sua própria realidade. Você tem medo de enfrentar o novo, você tem medo de sair dessa zona de conforto que para você é confortável, mas muitas vezes o confortável não é aquilo que a gente quer, que a gente deseja, mas é porque você não avança, porque você tem medo de sair de onde você está para ir para outro patamar. E aí esse medo lhe paralisa. O medo é algo terrível, terrível. Né? O medo é terrível na vida da gente. Ele atrapalha muito. Vocês não têm noção. Quer dizer, eu acho que vocês têm noção do que o medo é capaz. Então, se você parar hoje para pensar, o que você tem deixado de fazer por medo? Eu tenho certeza que vai aparecer no mínimo 10 coisas que você deixou de fazer, que você está deixando de fazer e que você não vai fazer por medo. Se você fizer esse exercício hoje, o que é que eu tenho deixado de fazer por medo? No mínimo, você vai encontrar 10 coisas. E aí eu já lanço um desafio. Se você tiver a coragem de fazer e tiver a coragem de me enviar, pode ser no direct, pode compartilhar nos stories. Se compartilhar nos stories, com certeza já vai ajudar outras pessoas, né? Seja bem-vinda, Catarina. Com certeza já vai ajudar outras pessoas, então compartilha. Né? Lista, faz esse exercício hoje. O que é que eu tenho deixado de fazer por medo? Então esse é um dos primeiros pontos dos quais você não está transbordando na vida de outras pessoas. O medo ter lhe impedido. Outra coisa que pode sim estar lhe paralisando. Outro para você, querida, lindona. Adoro o seu trabalho, viu? Outra coisa que está lhe paralisando de fazer o que você deveria fazer, que você poderia transbordar na vida de outras pessoas, a necessidade de aprovação. Olha o que é isso. Necessidade de aprovação. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Né? O que você faz, você não faz ou deixa de fazer o que você deveria fazer, porque você tem a necessidade de que alguém valide aquilo que você está fazendo. Eu não vou fazer isso porque o que será que as pessoas vão pensar de mim? Será que as pessoas vão gostar? Será que meus amigos vão gostar do que eu estou fazendo? Se eu postar essa foto nas redes sociais, o que será que as pessoas vão dizer? Então, isso é necessidade de aprovação. Você quer que as pessoas aprovem. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A crítica vai vir, você fazendo ou não. Se você faz, as pessoas criticam. Se você não faz, as pessoas também criticam. Se você faz, as pessoas podem aprovar ou não. E se você não faz, pode acontecer a mesma coisa. As pessoas também podem não aprovar. Então, isso precisa sair da sua vida hoje. Urgente. Mais uma tarefinha para vocês escacaviar aí na mente de vocês. O que é que vocês deixaram de fazer com medo da crítica das outras pessoas? Com medo dessa necessidade. Por ainda cultivar essa necessidade de aprovação.
eu confesso a vocês que não é fácil. Não é fácil você querer fazer uma coisa e de repente você ficar pensando, será que fulano vai dizer isso? Não, isso aqui eu não vou postar. Não, isso aqui eu não vou escrever porque pode ferir o ego de alguém. Acontece isso, eu sei que acontece, porque já aconteceu muito comigo. Então, quando você tem medo, quando você tem necessidade de aprovação, você deixa, sim, de transbordar na vida de outras pessoas. Então, você precisa eliminar esses focos, né, que está atrapalhando a sua vida. O medo, a necessidade de aprovação. Tem mais coisas que eu vou falar para vocês ainda. Então, são essas coisas que você já precisa ir cortando mal pela raiz. O medo, a necessidade de aprovação. Outra coisa também, o egoísmo. Nossa, egoísmo. Você está me chamando de egoísta porque eu não estou ajudando outras pessoas? Sim, estou chamando sim de egoísta. Porque a sua mensagem, aquilo que você faz, aquilo que você sabe fazer, pode sim ajudar outras pessoas. Mas aí você está tão focado, o seu ego está tão focado na necessidade de aprovação, o seu ego está tão focado no medo, que você não faz. Isso é egoísmo. Porque você tem que botar uma coisa na sua cabeça. O seu pior conteúdo pode sim salvar vidas. O seu pior conteúdo pode sim ajudar outras pessoas. Então você precisa falar, você precisa sair dessa zona de medo, você precisa sair dessa faixa da necessidade de aprovação e você precisa deixar de ser egoísta. Deixar de ser egoísta. Você precisa fazer alguma coisa para ajudar outras pessoas. O quê? Eu não sei. Procura aquilo que você sabe fazer e transborde na vida de outra pessoa. Não precisa necessariamente você abrir uma live, você criar um canal no YouTube, não precisa necessariamente ser isso. Mas se esse é o desejo do seu coração, ótimo, faz e ajuda outras pessoas. Mas se não for, você pode ajudar com aquilo que você sabe. Ok? Outra coisa também que pode estar atrapalhando você de transbordar na vida de outras pessoas, além do medo, além da necessidade de aprovação, além do egoísmo, é se sentir incapaz. Essa nossa crença de incapacidade é cruel, não é verdade? Ela é cruel porque ela nos paralisa. Elas faz essa crença de incapacidade, ela faz com que a gente não avance, com que a gente não saia do lugar. Então imagina, você com medo, você com necessidade de aprovação e ainda ter essa crença de incapacidade. Eu não sou capaz. Isso eu não consigo fazer. Isso eu não dou conta de fazer. Não, isso é muito difícil. Não, isso... Pensa. Esse diálogozinho aí o tempo todo na sua mente. Quanto isso tem atrapalhado. Então eu sugiro que a partir de hoje você comece a fazer uma faxina mental mesmo. Saber tirar da sua vida aquilo que você tem medo, pelo menos identificar. Quando você identifica, já fica mais fácil você curar, sanar o mal pela raiz, né? Curar. Então, elenque. Elenque aquilo que você tem medo, elenque aquilo que você ainda não está fazendo porque você tem necessidade de aprovação. Elenque coisas que você está deixando de fazer por egoísmo para ajudar outras pessoas e você não está ajudando. E esse egoísmo ele pode ser inconsciente, viu? Logicamente que você não vai pensar assim, eu não vou fazer isso porque eu sou egoísta. Lógico que não. Mas pelo fato de você não ajudar outras pessoas, você acaba se tornando uma pessoa egoísta. Você entra nessa classificação do egoísmo. Então, pensa no que você está deixando de fazer. Outra coisa, limpa de você, vai tirando, vai identificando coisas que você está deixando de fazer porque você se sente incapaz. Já elimina isso também. Ainda tem mais coisas aqui, viu? Não é só isso não. Então a gente já falou de medo, já falamos da necessidade de aprovação, do egoísmo, dessa crença de incapacidade. Eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo. Quantos sonhos você não já deixou de realizar por colocar a incapacidade como prioridade? Quantos? Muitos, eu tenho certeza. Muitas coisas a gente deixa de fazer porque a gente se sente incapaz. Então, vai anotando aí.
né? Outra coisa, você tem uma crença também, de que se você não tem resultados, você acha que você não pode falar daquilo, né? Como é que eu vou transformar a vida de outras pessoas se eu não consigo? Isso também pode estar lhe atrapalhando. Então, foca para fazer, para falar daquilo que você já tem algum resultado, daquilo que você sabe fazer. Seja bem-vinda, Zaira. Sobre aquilo que você já tem um resultado, sobre aquilo que você já pode fazer. Foca nisso, que isso também vai lhe ajudar. Aquilo que você sabe fazer, isso é um resultado para você, né? Então, ajuda outras pessoas a fazer isso também. Transborde na vida delas. E um outro ponto que eu também queria trazer para vocês, que podem sim estar impedindo de você transbordar na vida de outras pessoas, é a questão da autoimagem. Você não se vê como uma pessoa merecedora, você não se vê como uma pessoa capaz, você não se vê como uma pessoa que tem resultados. E aí você paralisa por todos os outros motivos que eu já falei. Pelo medo, pela necessidade de aprovação, pela crença de incapacidade, crença de não merecimento. Tudo isso por quê? Porque você está com a sua imagem. A forma como você olha para si mesmo está desfocada, né? A nossa autoimagem é a forma como eu me vejo. Como é que você está se vendo? Como é que você fica diante do espelho, você olha para você e você se vê? Você se vê uma mulher forte, guerreira, vencedora, capaz? Ou você se olha e se vê como uma pessoa cheia de defeitos, cheia de incapacidades, cheia de crenças limitantes? Como é que você está se olhando? Então, essa forma, né? A forma como a gente olha para a gente mesmo, isso muda muito. Muda muito. Seja bem-vindo, querido. Muda muito. Por quê? Porque quando eu me olho, se eu me olho e vejo uma pessoa incapaz de fazer as coisas, se eu me vejo uma pessoa cheia de medos, se eu me vejo uma pessoa cheia de necessidade de aprovação, cheia de crenças de não merecimento, como é que você acha que eu vou ajudar outras pessoas? Como é que você acha que eu vou transbordar na vida de outras pessoas? Não tem como. Não tem como. Então pode ser que esse problema de autoimagem que você carrega, se você não resolver esse problema, ele continue atrapalhando a sua vida de ajudar outras pessoas. Pode ser que seja isso. E aí, como é que eu curo essa questão da autoimagem? É só você internalizar quem você é. Isso está diretamente relacionado com a sua identidade. Se você tem clareza de quem você é, se você tem clareza do que você nasceu para ser e fazer, você resolve esse problema de autoimagem rapidinho. Então, quem você é? Você é imagem e semelhança do Criador. Tem muita gente que não consegue se identificar com esse conceito de identidade. Eu já fui essa pessoa, eu não conseguia me... Tipo assim, eu tinha problema de autoimagem, né? Eu olhava para mim uma pessoa cheia de defeitos, cheia de medo, cheia de limitações. E aí, como é que eu sou imagem e semelhança do Criador? Se eu sou tudo isso. E aí, quando eu comecei a entender que não é o que eu sou, não é a forma como eu me vejo que vai mudar, né, aquilo que eu realmente sou, a forma como eu fui criada, aí as coisas começaram a clarear. Eu digo, nossa. E aí, hoje eu já entendo muito bem. Já internalizo muito bem, já internalizei muito bem esse conceito, né? Eu sou imagem e semelhança do Criador. Fui feita a imagem e semelhança do Criador. E aí, quando você começa a se olhar assim, aí você vai curando seus problemas de autoimagem. Não é verdade? Então é isso, a gente carrega, né, tantos lixos emocionais que a gente está paralisada no tempo, a gente não está crescendo, a gente não está evoluindo como pessoa por conta desses lixos emocionais que a gente está carregando. E o meu recado para você hoje é que você comece a resolver. Comece a resolver essas coisas que lhe paralisam, essas coisas que fazem com que você, do que você tem medo. Comece a resolver isso, né? Quem chegou por último, eu já passei um exercício, que é você listar
tudo aquilo que você tem medo. Tenho certeza que vai aparecer no mínimo 10 coisas, no mínimo. E se você tiver coragem de fazer umas histórias falando sobre isso e me marcar, eu vou agradecer muito. Com certeza já vai começar a transbordar na vida de outras pessoas. Porque uma coisa que muitas pessoas querem fazer... Na verdade, nós somos Deus em ação, né? A gente carrega a pergunta, né? Caberia eu me reconhecer como um semideus? Nós somos Deus em ação porque nós carregamos a centelha divina, né? Somos pedacinhos de Deus aqui na Terra. Então, quando eu me identifico com esse conceito, as coisas começam a fluir de uma maneira diferente, porque é como você diz, né? Semideus. Não é que eu vou, como é que eu posso dizer... querer ser melhor do que outras pessoas. Não é isso, porque todos nós estamos aqui na mesma condição. Somos feitos de imagem e semelhança do Criador. Então, nós estamos aqui nessa condição. E aí, muitas pessoas não estão fluindo, não estão transbordando, porque elas não conseguem acessar esse conceito. Seja bem-vinda, querida. Não conseguem acessar esse conceito e internalizar isso para si. Tenho certeza que se você for chegar para as pessoas e disser que ela foi feita a imagem e semelhança do Criador, ela não tem esse conceito tão internalizado. Como eu já disse, né? Eu já fui essa pessoa, eu não tenho esse conceito. Porque eu olhava para todos os meus defeitos. Como é que eu sou imagem e semelhança do Criador se eu tenho isso? Um monte de falha, você começa. Então aí já está no seu problema de autoimagem, né? A forma como você se vê já lhe distancia da fonte, já lhe distancia do Criador. Porque você se sente uma pessoa incapaz, indigna de ser feita, imagem e semelhança dele. Então nós somos, sim, Deus em ação nessa geração. E a gente pode, sim, agir na vida de outras pessoas, a gente pode, sim, transbordar na vida de outras pessoas. Seria fazer o bem até quem vos faz mal? Sim, isso Jesus lhe ensina, né? Se alguém bate na tua face, dá outra face. Então, porque o mal que me fazem não é sobre o que eu sou, é sobre aquela pessoa. Então, quando a pessoa me faz o mal, ela está falando dela, não está falando de mim. E aí, quando eu vou lá e retribuo o mal com o mal, é quando eu entro na história. Né? É como se eu agora estivesse me igualando a ela, porque eu estou fazendo o mesmo mal que ela me fez. Não é verdade? Então, quando a pessoa diz algo sobre você, não é de você que ela está falando, é dela. Porque é a forma como ela lhe vê. A gente vê no outro aquilo que está em nós. Então, se eu faço o mal para outra pessoa, o mal está em quem? Em mim. Por isso que eu estou fazendo. Se uma pessoa faz o mal para mim, o mal está onde? Está nela. E aí, se eu retribuo o mal com o mal, o que vai acontecer? Né? Por isso que a gente deve fazer o bem sem olhar quem. Né? Fazer o bem sem olhar quem. Exatamente, Jailson. Sem querer ser melhor, mas reconhecer o nosso poder, né? Reconhecer como a gente pode ser melhor, como a gente pode fazer para ajudar outras pessoas, como a gente pode contribuir com aquilo que eu sei, o pouquinho que eu sei. De repente, eu estar aqui nessa manhã falando um pouquinho que eu sei para vocês, um pouquinho de transformação que eu já tive na minha vida, isso vai ajudar outras pessoas. Isso é uma forma de transbordar, né? De transbordo, de fluir na vida, de contribuir para essas pessoas. E aí, muitas vezes, né, por conta de tudo isso que a gente carrega, dessa distorção de autoimagem, desses medos que a gente carrega, muitos medos. Essa semana eu já falei de medos aqui. A maioria dos medos que a gente carrega, eles são inconscientes, só existe na nossa cabeça, o medo realmente não existe, porque ter medo é natural da espécie. A gente precisa ter medo, sei lá, ter medo de atravessar a rua sem olhar, porque a gente pode colocar em risco a nossa sobrevivência. Mas tem muitos medos que eles são aqui, ó, só estão na nossa mente.
E esse medo mental, esse medo inconsciente, muitos medos são inconscientes, mas muitos medos são conscientes. Você diz, eu não faço isso porque eu tenho medo daquilo. Aí você deixa de agir. Isso me incomodava quando o outro me julgava. Estou trabalhando isso em mim, deixo a cada um o que é de cada um. Exatamente, é você deixar, deixe que a pessoa se encarrega de ser o que ela é. Né? E aí quando a gente olha para outra pessoa e acha o mal nela, a gente julga ela, isso está onde? Está em nós. Está em nós. E a gente precisa limpar esse nós, né? Esse olhar de julgamento, esse olhar de crítica. Obrigada. Né? E assim, esse trabalho, né, da Sexta do Autoconhecimento, de estar aqui falando um pouquinho para vocês daquilo que eu já fui transformada, porque autoconhecimento é transformação, não tem como você passar, é um processo, não tem como você passar por ele. Ser transformado e não querer contribuir com outras pessoas, porque você quer que todo mundo viva essa transformação, você quer que todo mundo consiga falar, né, que antes eu era travada, não conseguia falar, morria de vontade de fazer Nossa, minha primeira live foi terrível. Terrível no sentido de que eu quase infarto, né? Quase infarto. Pela uma coisa tão simples. Eu digo, gente, o que está acontecendo? Quantas e quantas coisas eu já deixei de fazer por conta de um medo totalmente irracional. Porque ele não ia colocar em risco a minha sobrevivência, mas eu deixava de fazer porque eu estava com medo. Quantas e quantas coisas eu já deixei de fazer porque eu tinha necessidade de aprovação. Eu precisava que as pessoas validassem aquilo que eu estava fazendo para eu poder fazer. Quantas? Nossa, inúmeras, infinitas coisas. Eu não consigo nem mensurar, não consigo nem contar. Né? E isso a gente vai trabalhando por esse processo. Né? E aí você consegue, de repente, estar aqui fazendo uma live, de repente postando um texto, postando algo que você conseguiu fazer, tipo assim, uma superação sua, e aí você vai lá e consegue contribuir. Porque aquilo que você faz, você pode ajudar outras pessoas a fazerem sim. Né? Então é super interessante que vocês façam isso. E aí eu tenho 4 pontinhos aqui, 3 coisas que você jamais pode esquecer. O seu pior conteúdo, a sua pior mensagem, ela pode salvar a vida de outras pessoas. E às vezes a gente não quer fazer as coisas, né? A gente não quer fazer porque eu não tenho um conteúdo bom, eu não sei falar direito, a minha mensagem não vai impactar outras pessoas. Às vezes você pensa isso, que o seu conteúdo não é bom. Então, uma coisa que eu quero dizer para você é, o seu pior conteúdo, ele pode sim salvar outras pessoas. Se você conseguiu, outra coisa que você precisa ter em mente sempre, se você conseguiu fazer algo, você consegue ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Você consegue sim ajudar outras pessoas. Então, se por exemplo, se você consegue meditar, você consegue ajudar outras pessoas a meditarem. Se você consegue fazer uma live, você consegue ajudar outras pessoas a vencer o medo que ela tinha de fazer uma live. Isso é uma forma de transbordar nas outras pessoas. E por último, uma máxima que eu carrego comigo é: se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Qualquer pessoa consegue. Obrigada, querida. Né? Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Por quê? Porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu não tenho superpoderes. Então, se eu consigo estar aqui falando para vocês, vocês também conseguem falar para outras pessoas. Se eu conseguir eliminar um monte de lixo emocional que me travava, que me paralisava, vocês também conseguem fazer a mesma coisa. Por quê? Porque eu não sou melhor do que vocês. Eu não tenho superpoderes. Entendeu? Então, vocês conseguem. Eu tenho certeza que a partir de hoje vocês vão se olhar no espelho de uma maneira diferente. E aí vocês vão começar a curar o problema de autoimagem de vocês. A partir de hoje, eu tenho certeza que vocês vão começar a pensar naquilo que vocês deixaram de fazer por necessidade de aprovação.
porque vocês precisavam que outras pessoas validassem. Outra coisa também que eu tenho certeza que vocês vão fazer a partir de hoje, né? Seja bem-vindo, Sebastiãozinho. Tenho certeza que vocês vão olhar para isso a partir de hoje, vocês vão... A princípio, vocês vão ter raiva de vocês, né? Porque vocês vão... Nossa, como é que eu deixei de fazer isso por medo? Nossa, como eu fui idiota, como... Pega tudo isso aí, depois e vai trabalhando. Cada coisa que você deixou de fazer porque tinha medo, cada coisa que você deixou de fazer porque tinha necessidade de aprovação, cada coisa que você deixou de fazer porque não se sentia capaz. Todos nós carregamos essa crença de incapacidade. A gente carrega, e depois quando você descobre que você tem, você vai cuidar dela, vai limpar ela, vai tirar, porque isso é um lixo que está lhe paralisando. Então você vai lá e limpa ela. Então, são muitas coisas. Muitas coisas, né? A gente deixou de fazer porque tinha medo, muitas coisas a gente deixou de fazer porque tinha necessidade de aprovação, muitas coisas a gente deixou de fazer porque é egoísta. Não, isso aqui o conhecimento é meu, isso aqui, se a pessoa quiser que vá buscar, se quiser que vá ler também. Às vezes você lê um livro, tem uma mensagem tão bacana, tão maravilhosa, que aquilo ajuda você de algum jeito, mas aí você não tem coragem de fazer uns stories, falando um pouquinho daquele livro, atiçando a curiosidade em outras pessoas para lerem um livro, por egoísmo, por incapacidade, né, por achar que não é capaz. Se você não consegue pegar a câmera do celular e fazer uns stories gravando o vídeo, faz escrito. Olha, gente, eu li esse livro, é maravilhoso, eu aprendi isso nesse livro. Coloca lá. Que outras pessoas vão ter curiosidade de ler. De vez em quando eu coloco o livro da semana. Tá com 2 semanas que eu não coloco, né? Eu falhei com vocês sobre isso. Mas o livro que eu tô lendo na semana, o livro que eu vou ler na semana, de vez em quando eu compartilho e faço enquete. Para quê? Para ativar a curiosidade de outras pessoas, para que elas também leiam, para que elas também tenham acesso àquela fonte de conhecimento que eu tive. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Então façam isso. Tá lendo um livro, chamou a atenção, compartilha o que chamou a atenção. Se está lendo um versículo da Bíblia, se aquele versículo fez sentido para você, trouxe uma mensagem poderosa para você, compartilha isso com outras pessoas. Vamos encher as nossas redes sociais de coisas boas. Compartilhar coisas boas. Parabéns, né? Está se libertando da necessidade de aprovação de outras pessoas e isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Muito bom. Quando eu tinha necessidade de aprovação, eu jamais estaria aqui fazendo uma live dessa. Porque eu ficava pensando, será que fulano vai gostar? Será que isso? Será que... E se eu falar errado? Não tem problema. Né? Nós temos defeito, nós somos imperfeitos, então a gente vai cometer falhas. E uma coisa que eu digo, ninguém nunca está pronto para começar. A gente nunca vai estar pronto para começar. Então, se você estiver esperando aí, eu só vou produzir conteúdo quando eu estiver pronta, só vou produzir conteúdo quando eu souber muito disso, só vou falar... Nunca você vai estar pronto, nunca você vai... Por quê? Porque sempre tem algo novo. Sempre tem algo novo. Toda semana, todo dia, toda hora tá saindo conteúdo, saindo informação. E eu passei, olha, gente, a quantidade de cursos que eu fiz, a quantidade de formação que eu fiz, qualquer dia desses eu vou parar para contar quantos cursos eu já fiz. Sempre eu estava fazendo mais um curso, porque eu dizia assim, não, esse vai me ajudar nisso, depois eu começo. Aí fazia mais um, não, isso agora não, depois eu começo. Sempre esperando estar pronto. Então, quando a gente espera ficar pronto, a gente nunca está e a gente nunca faz nada. Porque a gente está sempre esperando ficar. Mas aí, quando eu entendi que o ficar pronta estava maquiado por a minha necessidade de aprovação, por a minha crença de incapacidade, pelos meus medos, e aí a coisa fluiu. Né? A coisa fluiu. Por quê? Porque eu deixei, agora eu entendi. Eu digo, não é eu que não estou pronta. É eu que tenho necessidade de aprovação, é eu que tenho medo das críticas.
Nossa, tem um monte de coisa. E aí você começa a trabalhar isso em você. Aí você diz, agora sim eu vou dar minha cara para bater, agora sim eu vou botar. Né? Tipo, a Noélia de 2 anos atrás jamais teria feito um vídeo, né, para concorrer a uma seleção da La Casa Digital. Jamais ela teria feito. Por tudo isso que eu já falei até aqui para vocês. Quando foi agora, lançou, eu vou fazer. Se eu for ser escolhida, não sei. Se eu for escolhida, ótimo, melhor ainda, né? Porque a minha mensagem vai chegar para mais gente. Mas se eu não for, não tem nada, não tem problema nenhum. Mas pelo menos eu fiz. Né? Eu já liberei, já tirei esse impedimento da minha vida. Eu fiz, fui lá e fiz. Porque antes eu nem ia conseguir fazer. Agora eu já vou lá e faço. E assim as coisas vão acontecendo, né? As coisas vão acontecendo. Por quê? Porque você vai se resolvendo emocionalmente. Né? Você vai se resolvendo emocionalmente. Deixa eu ver aqui a hora. Quando você se resolve emocionalmente, você começa a fluir na vida de outras pessoas. Você começa a ajudar outras pessoas. Tem mais ou menos uns 2 anos que eu pratico o Ho'oponopono e dificilmente eu falava para as outras pessoas o quão isso é maravilhoso na minha vida. E hoje eu falo, né? Eu tenho lista de transmissão de meditação, não tenho vergonha nenhuma de falar de Ho'oponopono, não tenho vergonha nenhuma de gravar meditação com Ho'oponopono. Por quê? Porque se me ajudou, ajuda outras pessoas. Se me transformou, transforma outras pessoas. E é isso que a gente precisa fazer a partir de agora. Se esse conhecimento me ajudou, eu posso ajudar outras pessoas. Então, coloca isso para frente. Vai lá na sua rede social e escreve. Tem vergonha de gravar vídeo, mas escreva. Tem vergonha de fazer stories em vídeo? Faz stories escrito. Faz uma postagem. Tira foto daquilo que você está lendo e coloca lá. Que aquela informação ela vai chegar a outra pessoa e a outra pessoa vai se beneficiar com aquilo. Né? Tem muitas vezes... Ótimo, Zaira. Zaira é minha... Como é que eu posso dizer? Mentoranda? Não sei. Né? A Zaira já contribui muito na vida da Zaira com esse transbordar, né? Com essa questão de fazer live, e eu sou muito grata por isso. Então, assim, quando você consegue ver, nem que seja uma pessoa transformada com aquilo que você faz, isso não tem preço, não tem valor. Né? Isso, uma seguidora. Isso não tem valor. Não tem valor. Então, faça. Ajude outras pessoas. Transborde na vida de outras pessoas com aquilo que você faz. Fale daquilo que lhe faz bem. Não compartilha mais mensagem ruim. Né? A gente já está vivendo uma situação tão desafiadora. E aí não seja mais uma pessoa que vai contribuir com isso. Então, compartilhe o bem. Compartilhe mensagens positivas. Livros que podem ajudar outras pessoas. Versículos, enfim. Músicas. É uma coisa que é muito bom para ela. Eu gosto muito de falar sobre frequência vibracional, porque foi algo assim que mudou radicalmente a minha vida. E as músicas, elas têm um poder muito grande. Então, compartilhem músicas boas, escutem músicas boas, aquelas músicas que podem levar o seu espírito. Não vai ficar ouvindo aquelas sofrências não, porque isso vai baixar a sua frequência e você vai entrar no buraco da depressão. Né? Então, façam isso, transbordem na vida de outras pessoas. E parem, não fiquem aí preocupados com necessidade de aprovação, não fiquem preocupados se vão gostar ou não. Nem que seja uma pessoa. Ela vai dizer isso aqui, ela falou pra mim. Talvez a pessoa não tenha coragem de escrever abaixo daquilo que você postou, mas ela vai lá no seu direct e diz, olha, sua mensagem de hoje mudou o meu dia. Se você bota uma caixinha de pergunta nos stories, alguém vai lá e diz assim, eu queria saber disso.
Ah, eu agradeço por isso. Então, isso são formas de influir na vida de outras pessoas, de contribuir, né? Seja bem-vindo, Paixão Ítalo. De contribuir na vida de outras pessoas. Então, espalhe o bem, faça o bem. Para com essa necessidade de aprovação, para com esse problema de autoimagem. Comece a se olhar como uma pessoa capaz, como uma pessoa merecedora, como uma pessoa digna de ajudar outras pessoas, porque você é. E aquilo que você conseguiu, outras pessoas também conseguem. Então, espalhe essa mensagem para outras pessoas. Não é verdade? Espalhe essa mensagem para outras pessoas. E essas pessoas, consequentemente, elas vão espalhar para outras pessoas e por aí vai. E aí, quando você vê essa rede do bem, essas mensagens maravilhosas, elas estão ajudando muito mais gente. Pensa, se tivesse 50 Noélia fazendo o que eu faço, como seria maravilhoso? Se tivesse 50 Ítalos fazendo o que ele faz, se tivesse 50 Jailson fazendo o que ele faz, seria ótimo. Aí, às vezes, você faz algo, aí você quer esconder aquilo só para você. Não, libera. Né? Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. É dando que se recebe. Então é isso, vamos espalhar o bem, espalhar a mensagem boa, contribuir na vida de outras pessoas. Ok? É isso. Então era esse o meu recado para vocês hoje. Eu vou encerrar a live. Né? Eu espero que a minha mensagem tenha feito sentido. Eu vou deixar a live salva. Depois vai lá e comenta. Comenta. Você que está aqui até o final, vai lá e deixa aquilo que queimou no seu coração hoje. A mensagem que eu falei aqui, que lhe ajudou, o insight que você teve. Nossa, Noélia, isso me ajudou nisso. Vai lá e escreve alguma coisa. Compartilha a live com outras pessoas. Porque eu tenho certeza que mais pessoas precisam ouvir isso que eu falei hoje. Então, se você compartilhar, depois que eu salvar a live, se você compartilhar com 5 pessoas, às vezes, deixa eu contar um segredo para vocês. Às vezes a gente não compartilha por egoísmo. Ah, por que a pessoa não acordou cedo para estar na live? Ah, por que a pessoa não estava na live? Às vezes ela não está porque não é minha seguidora, meu seguidor. Mas aí ela pode ver a live em um outro horário. Então, se a live fica salva, ela pode ver em outro horário. Então, você compartilha, faz esse pacto comigo, compartilhe para 2 pessoas. 2 amigos seus. Compartilha para aquele amigo mais chegado, porque às vezes a gente não quer compartilhar com vergonha, né? Compartilha para aqueles 2 amigos mais chegados. Olha, assiste aí essa mensagem. Escuta aí o que essa maluca tá falando. Pode compartilhar desse jeito, problema não. Mas compartilhe, transborda na vida de outras pessoas. Já começa fazendo isso. Quando você comenta, quando você compartilha com outras pessoas, já é uma forma de transbordar. Ok? Então, muita gratidão, vocês que ficaram até o final. Gratidão a todos que passaram pela live. Eu vi que passou muita gente, né? E vai, chega, escuta um pouquinho, depois sai. Tem as pessoas que vão assistir a gravação depois. E é isso. Né? Tenham todos uma excepcional sexta-feira. Façam um ótimo final de semana. E não esqueçam, transborde na vida de outras pessoas. Vocês agora já sabem, né? Vocês agora já sabem como transbordar na vida de outras pessoas. E não parem. Continue fazendo o bem. Ok? Beijo de luz no coração de vocês. Namastê.